Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você responda se você quiser, mas se puder, será bom. Quem aqui já viveu um tempo afastado do Evangelho? Muita gente, né? Todos nós passamos por esses desafios. Eu quero meditar com os irmãos sobre a vida de dois discípulos que também estavam caminhando para longe do discipulado. Estavam se afastando do seu mestre. E esse episódio nos ensina muitas coisas. Uma história também sempre bastante conhecida, não tanto quanto o tema que debatemos de manhã, que abordamos, mas é um texto bastante conhecido. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. São os discípulos a caminho de Emaús. Nós vamos ler até o verso 35, é uma leitura longa, mas é importante que tenhamos conhecimento do texto todo. Amém? Então vamos fazer a leitura, você pode também, se quiser, acompanhar pelo texto que está projetado, você que está em casa, também ler através da sua Bíblia ou através do texto que está projetado aí. Diz assim: e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam o propósito, Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos deste último dia? Ao que ele lhe indagou: quais? E eles começaram a lhes explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer a total redenção de Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos e lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
e neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na sua presença, te pedimos, ó Deus, graça e sabedoria para falarmos e entendermos a tua palavra, Senhor, para o louvor da sua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este é um texto, poderia-se dar vários títulos. Eu gosto de falar de reencontro, porque nos ensina muito as circunstâncias que esses discípulos viveram, essa experiência que eles tiveram ali, reflete muitas vezes a nossa trajetória de vida. Observe que esses dois discípulos, eles saíram de Jerusalém no domingo em que Jesus foi ressurreto, em que Jesus ressuscitou. Eles saíram de lá, as notícias já tinham corrido, as mulheres tinham ido ao túmulo, eles não estavam lá, avisaram todos, Pedro foi lá, verificou, e realmente, como elas tinham dito, tinha acontecido, a notícia já espalhava, mas eles saíram de Jerusalém a caminho desse povoado chamado Emaús, 11 quilômetros, diz aqui esta versão bíblica, algumas dizem 13, mas enfim, o fato é que eles estavam caminhando e tristes. Eles estavam caminhando entristecidos, porque eles tinham uma esperança, eles tinham um coração muito esperançoso, um coração esperançoso de que Jesus fosse fazer uma obra que ele não fez aos olhos deles. Então eles estavam tristes. E neste momento, Jesus ressurreto vai se aproximar deles. O que nos ensina este episódio, este texto? Veja, diz que naquele tempo, naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente acontecidos. E enquanto eles estavam trocando ideias e discutindo, o próprio Jesus, se aproximando de ambos, começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A partir do verso 22, eles estão falando com Jesus. E eles estão dizendo: olha, é verdade que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. Então eles tiveram essa situação, estão caminhando, Jesus se aproxima deles, eles falam sobre esses testemunhos, mas ainda não reconhecem Jesus. Então o que acontece nesse momento? É evidente que para nós, olhando para a história deles, é bem fácil encontrar o cenário e julgar o acontecido. Mas o importante é quando nós nos colocamos neste cenário para entender a nossa vida diante de Cristo. Então eles não haviam entendido o que Jesus lhes ensinara e não deram ouvido aos testemunhos dos irmãos. Veja, eles estão caminhando em direção a Emaús, estão tristes pela morte de Jesus, com quem eles estavam, com quem eles andaram, que eles testemunharam os seus milagres, que eles ouviram dos seus ensinos, mas não haviam entendido aquele acontecimento. Então observe, eles estavam no caminho da desistência do discipulado. Eles eram discípulos que andaram, que viram e ouviram Jesus.
mas eles estavam neste momento entristecidos e a sua fé certamente enfraquecida, porque não aconteceu como eles esperavam que acontecesse. Quando nós colocamos perspectivas e queremos que Deus faça do jeito que queremos e não acontece, se não tivermos conhecimentos acerca das coisas de Deus, a tendência é se frustrar por isso e dar lugar à incredulidade ao invés de se seguir firme na fé. Observe que eles tinham uma perspectiva que não foi atendida. Então a frustração e a tristeza fecharam os seus entendimentos até para ouvir o testemunho dos irmãos. Então veja, eles estavam tão entristecidos, tão frustrados com aquele acontecimento, que nem o testemunho das mulheres e dos discípulos foram suficientes para que a esperança deles se renovasse. Então eles continuaram daquela mesma forma. E andaram, viram e ouviram Jesus, mas os seus ensinos ainda não haviam entrado no seu coração. É bem verdade que para acreditar na ressurreição de Cristo, não podemos fazer por nós mesmos. Nós só cremos porque o próprio Cristo nos leva a crer por meio do Espírito Santo. É o Espírito que nos convence do juízo, do pecado e da justiça, nos leva para Cristo, e como diz Paulo em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo para crer. E esses discípulos haviam sido testemunhas. O que nós entendemos neste primeiro momento? Que a nossa caminhada cristã, nós muitas vezes nos encontramos tal qual estes discípulos a caminho de Emaús. Nós até participamos da comunhão da igreja, nós aprendemos a orar, nós falamos com Deus, nós aprendemos da palavra, nós temos expectativas pessoais em relação ao que queremos que Deus faça, e nós expressamos a Deus essas expectativas, mas se as coisas não acontecem, quase sempre há um recuo por conta da frustração, e aonde prevalecia a fé, passa a prevalecer a incredulidade, a frustração. Não acontece isso na nossa caminhada cristã? E aí nós vamos nos esfriando, nos distanciando de Cristo, porque nosso coração vai se fechando no entendimento, porque o nosso olhar fica mais orientado para a frustração que tivemos do que para quem Jesus é, e do que Deus é, e do que Ele ensina, do que Ele faz. Então esse é o primeiro momento. Agora tem um ponto em que eles resolvem ficar na sua frustração a atender o coração que queimava pela presença de Jesus. Observem que Jesus estava do lado deles, mas eles não reconheceram, e ele mesmo pergunta o que está acontecendo, e eles explicam: olha, só você que esteve em Jerusalém e não sabe de tudo o que aconteceu, não sabe de Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Ou seja, eles reconheciam Jesus como profeta, como aquele que é poderoso em obras e em palavras, mas ainda assim estavam frustrados. E Jesus vai falar sobre as Escrituras, vai ensinar, mostrar a eles quem Ele era, porque eles deviam olhar de forma diferente através das Escrituras. E o que é que eles dizem depois, quando eles reconhecem Jesus no seu meio? Eles dizem assim, eles disseram: porventura não nos queimava o coração quando Ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Então observe, eles tinham a presença de Cristo pela exposição das Escrituras, mas estavam mais fixados na sua frustração, na sua tristeza, do que na presença de Cristo e da pregação da sua palavra.
Veja se isso às vezes não acontece na nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós mergulhamos, eu estou conduzindo para que a gente possa refletir e rever a nossa própria estatura de fé, a nossa posição diante deste Jesus que é Deus, que nos trouxe a vida eterna, que abriu o caminho para Deus, para a reconciliação com Deus, mas muitas vezes nos encontramos frios e até indiferentes em relação às coisas de Deus, embora o coração queime. Eu não sei quantos já teve essa experiência. Eu fui muito resistente ao Evangelho durante alguns anos, e era resistente por mim mesmo, porque o coração na verdade queimava, o coração desejava. Quantas vezes eu fui numa igreja próximo da igreja que nós congregamos, quando eu soube a reconciliação por bastante tempo, quando eu soube aonde era e alguns amigos que lá estavam, eu parei algumas vezes com o carro em frente, mas não tive coragem de chegar. Então o que acontece? O coração está queimando, o coração está clamando, a alma está pedindo, mas a gente resiste. Por que a gente resiste? Porque muitas vezes nosso olhar está mais para os acontecimentos, para uma relação que está arruinada, para uma dificuldade que se tem na vida, para um pedido que não aconteceu. Então nós olhamos mais para isso e não para Cristo, para o que Ele está dizendo, para onde Ele está apontando. E isso faz desfalecer a nossa fé. Agora, na presença dEle, não há gelo que não se quebre, não há frustração que não se cure, a não ser que nós mesmos resistamos a esta presença gloriosa de Deus na nossa vida. Deus está sempre presente. Os nossos sentimentos às vezes nos traem, achando que Deus está mais longe da gente do que a gente imagina, mas Deus está sempre perto. Deus está sempre ao alcance. Deus é onipresente, é onisciente. Deus está em todos os lugares e ouve as orações. Nossos sentimentos é que às vezes nos leva a pensar que estamos distante de Deus. Os olhos deles começam a se abrir pela exposição das Escrituras. Veja o verso 27. Jesus conversou com eles. Olha, o que é que está acontecendo? Eles explicaram, mostraram a sua frustração e que, embora tenham dado testemunhos destas coisas, eles ainda não abriram o coração para entender. Então Jesus é quem vai dizer, olha o que ele diz, verso 25. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam de vós. Eles eram conhecedores das Escrituras e tinham ouvido do próprio Jesus, a caminho da Galileia, que ele haveria de ser crucificado, que ele haveria de passar por isso. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? São os mistérios de Deus. E então, no verso 27 diz: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes a seu respeito o que a seu respeito constava nas Escrituras. Veja que esses mesmos discípulos já tinham ouvido isso de Jesus, quando ele estava ali confrontando algumas pessoas que questionavam o seu ministério. Ele diz assim: olha, vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, as Escrituras, que testemunham acerca de mim. Observe o que podemos aprender aqui. Irmãos, o sinal do esfriamento da nossa fé acontece quando começamos a perder a sede de ouvir a palavra de Deus. Quando começamos a perder a fome de conhecer mais dele, de procurar, de saber, de entender. Quando nós vamos nos distanciando, é sinal de que a nossa fé está se esfriando. É sinal de que nós estamos precisando realmente deste renovo da parte de Deus. Cristo haveria de padecer para entrar na sua glória, o que ele havia dito,
E ele também havia dito que a morte não seria sua derrota, mas nela, na sua ressurreição, nasceria o sol de um novo tempo. Irmãos, isso está acontecendo num domingo que foi o raiar de um novo dia, de um novo tempo, do tempo da graça, do tempo da manifestação do Filho de Deus, que venceu a morte, do tempo da sua igreja, do tempo em que começa a se contar a sua volta. Era um dia histórico, como acontece na nossa vida quando temos um encontro com Jesus, um tempo em que Ele definitivamente estabeleceu uma aliança eterna para todos aqueles que nele crê. Não é assim que diz a palavra? João 3,16. O que é que diz João 3,16? Amém. Irmãos, nós temos que saber decor, hein? Esta vai ser a senha para entrar no céu. Quando você chegar lá, vai ter um anjo que vai dizer o seguinte: qual é? Diga João 3,16. Se você não falar, não vai entrar. Porque Deus amou o mundo. Quem Deus amou, a mim ou a você? O mundo. Em que nível? De tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Este era o acontecimento daquele dia, desses dois discípulos que caminhavam para Emaús. O que podemos e devemos refletir, meus irmãos? Na frustração, deixar de ouvir e ler a palavra de Deus são os primeiros sintomas do esfriamento da fé. Mas a exposição e o conhecimento das Escrituras, é na exposição e no conhecimento das Escrituras que nós buscamos o reencontro com Jesus. É pela palavra que encontramos e é pela palavra que reencontramos. Jesus poderia ter dito: ei, sou eu que estou aqui, olha aqui, como ele vai fazer um pouco mais à frente. Olha aqui a minha mão. Está duvidando? Olha aqui, sou eu. Ele vai mostrar, ele poderia ter feito isso. Mas o que ele faz? Ele abre as Escrituras e começa a mostrar o que as Escrituras já haviam revelado sobre ele. Toda a história bíblica, ela vai levar para Jesus. Ela vai se cumprir em Jesus. E a cada encontro com Jesus, um novo ânimo toma conta da nossa vida. E o sinal de renovo da nossa fé é o desejo de conhecer, e o desejo de ouvir, e o desejo de estar na presença de Deus. Então este é o momento que está acontecendo ali. E quando nós entendemos a sua palavra, ela aumenta desesperadamente a nossa fome de entender cada vez mais. Na comunhão com Cristo, o coração queima. Versos 30 a 32, olha. E aconteceu que quando estavam inclinados, veja que quando chegou naquele vilarejo, Jesus ameaçou de ir direto, eles falaram: não, vem cá, fica conosco, o dia já está terminando, ou seja, já estava escurecendo. E eles então chamam, e Jesus vai com eles, e depois eles se reúnem na mesa para comer. E aí então diz as Escrituras: e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se lhes abriu os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos seus olhos. Não tem como, meus irmãos, a comunhão com Cristo, ela faz arder o nosso coração. Ela faz a nossa alma saltar. A comunhão com Cristo é hoje a comunhão com a igreja, é a sensibilidade ao Espírito Santo, é a comunhão com a sua palavra, é a participação da ceia que simboliza a nossa comunhão com Ele também.
Esta é a nossa comunhão, e quando esta comunhão é plena, nosso coração queima, nós temos satisfação na presença de Deus, nós queremos estar na presença de Deus, nós queremos estar na comunhão dos irmãos, nós queremos entender as coisas de Deus, nós queremos louvar a Deus, nós oramos a Deus, nós falamos com Deus, e não por conta de uma agenda regular que nos cobra de fazer isso, mas porque o nosso coração está ansioso pela presença de Deus. E quando nós temos e sentimos essa presença de Deus, então nós queremos orar, nós queremos louvar, nós queremos desfrutar desta gloriosa presença de Cristo por meio do Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo está em você? Você crê que Ele habita na comunhão da igreja? Você crê na comunhão com Cristo? Amém? Glória a Deus, está meio fraquinho, mas até o final Jesus há de mudar isso. Amém? Amém, agora melhorou, está vendo? O coração se entusiasma com o encontro com Jesus, e as cinzas da nossa vida se transformam em brasa, reacende. Não sei quantos estiveram aqui ouvindo o pastor Arlen Mafra, quando ele conta, quem ouviu o testemunho dele, de 7 anos vivendo no crack, nas ruas, morador de rua, vivendo na Cracolândia, acho que muitos aqui ouviram, e quando ele estava bastante adoecido, caído lá naquela calçada do viaduto da Rude, uma serva de Deus, uma filha de Deus, que vai passar por ele, vai olhar para ele e falar, olha o seu estado, que situação a sua, lembra dele contando isso? E ela disse, você ainda está aí, porque Deus tem algo com você. E Deus, a partir dali, começa a fazer uma obra de restauração. Gente, a presença de Deus se dá através dos teus servos também. E a presença de Deus é o princípio da restauração, seja qual a dimensão que for. Quem daria condições de vida a um homem já adoecido, 7 anos no crack, à beira de uma calçada, sem poder quase se mover, tamanha situação que ele vivia, mas no poder da palavra de Deus, ele se reergue e hoje está aí pregando para a glória de Deus. Nós não podemos perder, irmãos, esta visão de crer. Cristo está hoje presente na nossa vida, como esteve aqui e estará na sua volta, e viveremos com Ele. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. Com Jesus presente, nossa vida sempre ganha sentido, fica mais alegre, mais feliz, ainda que as circunstâncias sejam as mesmas de ontem. A isso nós chamamos de fé, mudança de perspectiva. Às vezes nós condicionamos a presença de Deus a acontecimentos na nossa vida. O primeiro sinal da presença do Espírito na nossa vida é a paz que sentimos. É a paz que sentimos diante das circunstâncias. Quando se tem comunhão com Cristo, temos pressa em compartilhar a mensagem. Veja, verso 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, vejam, eles chamaram Jesus para ficar com eles, porque já era noite. E eles chamaram, fica conosco, o dia já está terminando, já é noite. E Jesus fica com eles. Só que quando eles entendem que quem estava com eles era Jesus, na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia acontecido, que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Olha que interessante situação acontece na vida dos dois discípulos. Nem a noite, nem a distância prenderam eles naquele lugar e eles tiveram uma disposição
imediata de se encontrar com os outros discípulos para compartilhar aquilo que Cristo havia feito. Não é assim que acontece na vida da gente? Às vezes nós falamos muito em primeiro amor por conta daquela citação da carta, de uma das cartas lá do Apocalipse, né? Volte ao seu primeiro amor, ou porque se desviaste. Nós falamos muito como primeiro amor, no sentido de ser aquele momento da nossa conversão, em que o nosso coração se acende e nós temos uma sede profunda de conhecer mais de Deus, de estar junto com os nossos irmãos, junto com os seus discípulos. Nós buscamos e queremos cada vez mais esta presença, mas parece que o tempo, a rotina vai diminuindo, então nós nos referimos ao primeiro amor com a necessidade de viver a intensidade desta presença de Deus em nós. Mas Deus não é menos do que Ele já foi e nem será, porque Ele é Deus. Isso é muito da nossa disposição de desfrutar da presença de Deus. Eles foram até os discípulos e compartilharam as suas experiências que tiveram na companhia de Cristo. E olha o que acontece no momento seguinte, o verso 36 diz assim, olha: e aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, eles foram até Jerusalém, encontraram os 11 outros discípulos, estão falando sobre esse acontecimento, e o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. A presença de Cristo é paz. Nunca esqueçam disso. Sempre que faltar a paz, está faltando Cristo. Tem que buscar Cristo. A presença de Cristo é paz. Gravem isso, irmãos. A presença de Cristo é paz. Agora observem, neste momento que Jesus aparece no meio deles, o que eles estavam ouvindo estava agora diante deles, a manifestação do Cristo. Mas nós temos isso hoje. Lembra quando João manda 2 discípulos falar com ele para ver se ele era aquele que haveria de vir? E 2 discípulos chegam em Jesus e perguntam se ele era o Cristo, e ele manda a seguinte resposta a João: vai e diga a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Veja o testemunho. Meus irmãos, eu penso que talvez o esfriamento da fé cristã, não estou me referindo à nossa igreja, estou me referindo à vida cristã de uma maneira geral, talvez o seu esfriamento tenha até impedido de que as maravilhas de Cristo continuassem a acontecer com tanta intensidade como aconteceu em toda a história cristã. Contudo, isso não diminui o poder de Deus. O que temos que cuidar é se o nosso olhar não está demasiadamente focado nas nossas tristezas e frustrações, esquecendo de que Deus é poderoso e deixando que a nossa fé nele se esfrie. A comunhão com Jesus aquece o coração, renova o ânimo e nos leva a querer compartilhar nossas experiências com todos ao nosso redor. Aliás, a isso chamamos de evangelização natural. Não porque saímos por aí tentando captar pessoas para fazer parte de uma religião, mas nós estamos propagando um amor que recebemos dos céus através das nossas palavras, das nossas atitudes e do conhecimento do Deus que se revelou, do Deus que se deu a conhecer. Isso acontece de uma forma natural quando o nosso coração está aquecido com a presença dele. A comunhão com Cristo abre os nossos olhos e nos torna mais sensíveis às coisas de Deus na nossa vida. Às vezes nós não nos damos conta de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ainda neste tempo que estamos vivendo, uma difusão de ideias, de tantas coisas, e olhamos para cá e olhamos para lá em busca de uma verdade que às vezes aparece de um jeito, aparece de outra, como ontem pregou aqui o pastor Haroldo, é um relativismo: a minha verdade não é a sua, e eu tenho o direito de ter a minha verdade, você tem direito de ter a sua. Evidente que cada pessoa tem o direito de ter a sua, só não pode
querer tirar a do outro. Mas o fato é que nós esquecemos da presença de Deus na nossa vida. Certa ocasião eu estava num encontro ali com pessoas, com estudantes que estavam se formando em cursos aí da área de biomedicina, e eu não sabia o que falar a eles, então aproveitei um acontecimento que estava, enfim, nos noticiários, era a grande preocupação da nossa cidade, que era a falta d'água. Os reservatórios estavam nos seus níveis mais baixos da história. Então eu perguntei, todo mundo sabe qual é a composição da água? Todos nós sabemos, H2O. Nós não sabemos a composição química da água? Por que não fazemos a água? Nós sabemos a composição química da laranja? Por que não fazemos a laranja? Nós sabemos a composição química da banana, por que não fazemos a banana? Porque a ciência, ela não confronta a fé, a ciência prova a fé, porque ela mostra aquilo que Deus criou, ela mostra aquilo que foi criado, aquilo que está à disposição para a vida humana, desde que o mundo é mundo, vivendo suas transformações, evidentemente, mas a partir de alguém que criou. Nenhum ser desta terra, por mais conhecimento que detenha, poderá criar qualquer coisa do nada. Só Deus traz a existência a partir da sua palavra. Só Deus. Então é um milagre sim quando nós tomamos um copo d'água, é um milagre quando comemos uma fruta, é que nós queremos que milagre seja sempre algo muito mirabolante, raios, fogos e transformações. Eu sei que Deus também faz e Ele pode, porque Ele é Deus. Nosso conhecimento não é o suficiente. Meus irmãos, fechando, porque nós temos ceia, esses discípulos andaram com Jesus, viram seus milagres, ouviram seus ensinos, mas ainda não tinham compreendido o que era de fato o seu reino. E nós precisamos cuidar, porque os nossos anos de vida cristã não significa que tenhamos um entendimento completo do que é o reino de Deus. Nós temos que buscar crescer em conhecimento a cada dia, porque é imensurável o amor e o conhecimento que vem de Deus. Eles pertenciam ao reino de Cristo, mas estavam insensíveis à sua presença. Eu não sei se eu contei aqui, se eu contei, relevem, mas eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há muitos anos, de um pastor que viveu uma situação muito desconfortável na sua igreja, e, enfim, de calúnias, e afinal de contas, a igreja é formada por servos de Deus, mas não despidos da sua humanidade. A perfeição só teremos no céu. Mas o fato é que ele foi envolvido numa situação que tornou impraticável o seu pastorado e ele teve que deixar a igreja. Ele achou por bem deixar a igreja. Só que a vida dele foi dedicada à igreja, ele não sabia fazer outra coisa na vida. E ele começou a procurar emprego. E é difícil, para quem já domina alguma área, alguma profissão, já é difícil, imagina para quem não sabe fazer muita coisa. O fato é que a crise se estabeleceu na sua casa. E a sua esposa não suportou aquela situação e se separou dele. No final das contas, este homem terminou nas ruas e começou a beber. Então a sua vida era feita de caminhar nas ruas, dormir nas ruas e se embriagar. 2 anos ele viveu. Até que numa certa ocasião, aqui como é transmitido, para preservar certas coisas, porque hoje é tudo tão complicado, mas ele entrou num centro religioso, que tinha uma outra vocação, e tinha lá uns rituais, e ele lá de cabeça baixa, sujo, fedido, sem tomar banho, e a pessoa que o viu falou, olha, o que é que você tem? Ele falou, eu tenho nada, não tenho esperança, não tenho vida, não tenho família, eu não tenho nada. E a pessoa disse, não, nós vamos te ajudar. E foi se aproximando dele. Quando a pessoa se aproximou dele, ela recuou.
Ela recuou, falou, poxa, você está me enganando. Você está me enganando. E ele não entendeu aquilo. Depois ele baixou a cabeça e falou, Senhor, será que o teu Espírito ainda está em mim? Olha o pensamento nosso aonde nos leva. Para ele, o entendimento era que ele não tinha mais Deus, que o amor de Deus não estava sobre ele, que Cristo não estava mais sobre a vida, mas estava. E naquele momento ele baixou a cabeça e falou, Senhor, ainda está comigo, Senhor. E ele baixou a sua cabeça, chorou e orou a Deus, e foi uma restauração plena na sua vida, e um testemunho para todos aqueles que estavam naquele lugar, que depois virou uma casa de oração. Às vezes, irmãos, nós imaginamos que muitas pessoas estão hoje vivendo longe de Deus. Nós às vezes preferimos até olhar com certo julgamento, mas olhe, aquele que recebeu Cristo na sua vida, a brasa está ali, a presença de Cristo está ali, e nós devemos ensinar a ele, falar de Cristo, porque ao ouvir de Cristo, o seu coração vai queimar, tenha certeza disso. Por isso devemos orar. Por isso devemos clamar pelas vidas, porque nós não propagamos aqui um método de vida, nós falamos do amor que procede de Deus para a transformação de vidas, para que haja paz na família, para que haja amor entre os casais, para que haja uma condição social de vida melhor do que nós vivemos, porque Deus não nos criou para viver esses infortúnios que nós assistimos neste mundo. Isto é contrário à vontade de Deus. Deus nos criou para viver a plenitude da sua presença, e em Cristo Ele busca nos levar novamente a isso. Por isso que precisamos de um reencontro. Os olhos daqueles discípulos se abriram pela exposição das Escrituras, por isso a Bíblia nos orienta, pregue a tempo e fora de tempo, ainda que alguns possam não resistir à sã doutrina, mas pregue a tempo e a fora de tempo. Eles estavam frustrados e incrédulos, mas Jesus promoveu um reencontro com eles para reacender a chama da fé no seu coração. Esta é uma história de reencontro de dois discípulos que andaram com Jesus, mas viram-se frustrados e se afastaram e foram resgatados pelo próprio Jesus. A minha pergunta para você hoje é: como é que você tem feito, como é que tem sido a sua caminhada com Cristo? Você está como aqueles 11 e os outros que estavam em Jerusalém, inflamados pela presença de Cristo, ou como aqueles que estavam a caminho de Emaús? Qual é a sua condição hoje? Qual é a sua posição diante de Deus? O Senhor tem e pode promover um reencontro com você hoje. O Senhor pode restaurar a tua fé. O Senhor pode restaurar a tua vida. Pode restaurar esse entusiasmo, porque Ele está sempre à disposição daqueles que invocam o teu nome. Amém? Meus irmãos, sejamos uma igreja do Senhor. Sejamos uma igreja que expressa o amor de Deus. Como disse Rick Warren, se uma igreja expressar a plenitude do amor de Cristo, ainda que as suas portas estejam fechadas, quem estiver fora vai dar um jeito de entrar. Cristo continua nos convidando para caminhar com Ele, para um encontro e para um reencontro com Ele. Amém? Hoje nós vamos ter a celebração da ceia, o pastor Samuel vai conduzir. A ceia é um memorial ordenado pelo próprio Jesus, simboliza também a comunhão com Ele. Mas eu quero fazer uma oração neste momento, antes de passar para o tempo da ceia. E quero te convidar a colocar a sua vida diante de Deus. Fazer aquele autoexame, como a própria palavra nos instrui.
Examine-se, pois, a si mesmo, de colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, eu quero ter este entusiasmo, esta alegria da sua presença, esta alegria de servir, esta alegria de ser chamado filho de Deus, esta alegria de ter sido alcançado por tão grande bênção em Cristo Jesus, que nos uniu no amor de Deus. E deixa Ele restaurar a tua vida, mas não se afaste do Senhor. E ore por aqueles que talvez estejam andando longe dEle, mas não sem a presença dEle. Amém? Vamos ficar em pé, para a gente despertar um pouquinho? Soberano, eterno e glorioso Deus, ó Deus, obrigado, Senhor, pela forma maravilhosa que o Senhor se revela de si mesmo na sua palavra, Senhor, mostrando-nos, Deus, o seu caráter cuidador, zeloso, amoroso, que não desiste dos seus, que está sempre perto daqueles que te invocam e daqueles que aprenderam e que já tiveram uma experiência com o Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir nesta noite em especial, pelos meus irmãos e irmãs, que talvez estejam vivendo um tempo de frustração, talvez um tempo de tristeza por tantos acontecimentos, por tantos anseios desta vida, e talvez isso tenha feito perder a alegria da sua presença, a alegria da sua salvação, a alegria de saber, de conhecer mais do Senhor, a alegria, Deus, de buscar a sua face em oração. Renova, Senhor, renova a fé de cada um de nós. Restaura, Senhor, o nosso ânimo a cada dia, a cada momento, para que possamos, ó Deus, sempre caminhar perseverantes, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Restaura, Senhor, se há, Pai, famílias aqui talvez dilaceradas pelos problemas relacionais, que possa haver perdão, porque perdão é a essência do seu amor. Se há casais vivendo, Senhor, tendo dificuldades para ter uma vida em comum, ainda que colocado diante do Senhor a sua vida para ser uma só carne, talvez tenham dificuldades de viver, talvez vivendo sob o mesmo teto, mas infelizes, ó Deus, que o Senhor possa resgatar com a sua presença gloriosa a alegria, a reconciliação, o perdão, o amor. Peço, Deus, pelos nossos irmãos, não só os que são parte desta igreja, mas de todos os meus irmãos espalhados pelo mundo, que talvez estejam vivendo um momento de distanciamento da fé, um momento de esfriamento da fé, que o Senhor possa promover um tempo de reencontro, um tempo de renovo, um tempo de um novo ânimo, um tempo de uma nova disposição para buscar a sua presença, para andar com o Senhor, para aprender do Senhor, para pôr em prática os teus ensinos eternos. Faz de nós, Igreja Batista em Brasilândia, Senhor, um luzeiro para este lugar, Senhor. Uma expressão do seu amor, uma expressão do seu perdão, uma expressão da manifestação de poder para reconciliar o homem com Deus. Obrigado, Senhor, e que neste momento de ceia possa ser um momento de Deus, de restauração, um momento de reconciliação, um momento de reencontro com o Senhor. Obrigado, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.